Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6 ao verso 18. Antes da leitura deste texto, é da mais alta importância entender que esta é a última carta que Paulo escreveu. Paulo escreveu esta carta da sua segunda prisão em Roma, quando ele estava na masmorra Mamertina. Quando Paulo escreveu essa carta, ele já estava sentenciado à morte. Já estava no corredor da morte. Já estava aguardando o dia da sua execução. Este é o último capítulo da carta, e estas são as últimas palavras do capítulo. Portanto, essas são as últimas palavras proferidas pelo apóstolo Paulo antes de ser decapitado. Estão carregadas de muita emoção e têm para nós um significado muito importante. Ele está escrevendo para Timóteo, seu filho na fé, que então era pastor em Éfeso, na Ásia Menor. E ao escrever esta carta, ele diz assim: Timóteo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Mas todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quero pedir permissão a vocês para só voltar nesse texto, já no final da minha fala. Nesta conferência missionária, eu gostaria de apresentar a vocês aquele que foi considerado o maior missionário da igreja cristã. Apóstolo Paulo. Aquele homem que foi o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Maior teólogo, maior pastor, maior evangelista. Aquele homem que plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. Aquele homem que dos 27 livros do Novo Testamento escreveu 13. Aquele homem que morreu pobre, velho, cheio de cicatrizes, abandonado, acusado, condenado à pena de morte. Aquele homem que morreu degolado, mas é mais influente na história do que todos os Césares de Roma juntos. Quem é este homem? Que pode trazer para esta conferência missionária lampejos e direção. A história deste homem começa lá em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6,
quando diz que foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, judeu, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto à lei ainda zeloso do evangelho. Ele era um judeu puro sangue. Diz Atos 22:3, que ele nasceu em Tarso da Cilícia, portanto era um cidadão romano por direito de nascimento, que mudou-se para Jerusalém, onde morava sua irmã, para estudar aos pés do grande mestre Gamaliel, neto do rabino Hilel, com o propósito de ser um dos grandes líderes do judaísmo do primeiro século. Gálatas 1,14 diz que ele, dentre os seus pares, se destacou, pelo zelo que ele tinha pela tradição dos judeus. Tornou-se um homem culto, poliglota, personalidade firme, capacidade em vulgar, liderança reconhecida. Se fortalecia entre o seu povo, com a promessa de ser o grande líder do judaísmo daquele tempo. Entretanto, enquanto Saulo de Tarso se fortalecia em Jerusalém, um outro rabino também crescia em Israel, não na decantada Jerusalém, no lugar da mais refinada cultura teológica, mas na pequena e pobre Nazaré da Galileia. Não perlustrando os bancos de uma academia, mas trabalhando na urdidura da luta de uma carpintaria com as mãos calejadas. O rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, deixa Nazaré, vai ao Rio Jordão e é batizado por João Batista para dar início ao seu ministério. E diz a Bíblia que este rabino da Galileia pregava e ensinava, não como os escribas, mas como quem tinha autoridade. Os cegos viam, os coxos andavam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os mortos ressuscitavam. E isso certamente provocou inveja do sinédrio judaico e das autoridades religiosas de Israel. Então começaram a vigiá-lo, a persegui-lo, a acusá-lo. Prenderam-no, acusaram-no de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Foi levado ao pretório romano, ao tribunal romano, do governador romano, e foi condenado à pena de morte, e morte de cruz. Crucificaram-no, sepultaram-no para alívio do sinédrio judaico. Porém, no primeiro dia da semana, o túmulo do Rabi da Galileia foi aberto de dentro para fora. Ele entrou nas entranhas da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Isso provocou um grande tumulto entre os seus inimigos. E é então que se levanta Saulo de Tarso, com o braço de ferro do sinédrio judaico, para perseguir com fúria assassina a igreja cristã que acabava de nascer. E o livro de Atos dos Apóstolos apresenta Saulo com duas figuras. A primeira delas é que ele era uma fera selvagem. Isso está posto lá em Atos 9:1, quando diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. E a palavra, na língua grega, significa a mesma fúria indomável de uma fera que salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. Se não, vejamos. Ele a si mesmo se define lá em 1 Timóteo 1,13 como um perseguidor insolente e blasfemo. Ele se denomina em 1 Coríntios 15:9 como o menor dos apóstolos, que nem tinha direito de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Lá em Atos 8:3, diz que ele assolava a igreja de Deus, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres para lançá-los na prisão. Mas, Gálatas 1, versículo 13, diz que ele devastava a igreja de Deus. Porém,
Atos 9, 21 vai além e diz que ele exterminava os discípulos de Jesus que moravam em Jerusalém. E exterminar não é prender. Exterminar não é bater. Exterminar é matar. Saulo era um assassino. Isso fica mais claro ainda quando você olha Atos 22, versículo 4, e diz que ele perseguia o caminho, a religião cristã, até a morte. Mas ele não perseguia apenas a religião cristã. Atos 26, versículo 9, diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Ele não só perseguia a religião dos crentes, ele não só perseguia os crentes, ele perseguia o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Atos 26, 10, diz que ele encerrou, não poucos, não alguns, mas muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos santos dava o seu voto quando os matavam. Ele matou muitos santos em Jerusalém. Diríamos nós hoje, ele foi um serial killer. Ele era um monstro. Ele era uma fera selvagem. Atos 26, 11 diz que muitas vezes, por todas as sinagogas, ele afligia os cristãos, forçando-os a blasfemar. Ou, em outras palavras, ele não só perseguia fisicamente, ele perseguia também psicologicamente. Ele entrava numa sinagoga e dizia: ou você nega Jesus, eu te prendo, ou você nega Jesus, eu te bato, ou você nega Jesus, eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas, em segundo lugar, o Novo Testamento apresenta Saulo de Tarso como um touro indomável. Está lá em Atos 26, 14. Quando ele caminhava cheio de fúria para Damasco para prender os cristãos, quando de repente o domador de touro bravos joga esse touro bravo no chão e grita desde os céus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Às vezes imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar em Saulo lá no caminho de Damasco. Isso não é uma verdade. Todas as vezes que Saulo entrava numa casa para prender um crente, todas as vezes que Saulo entrava numa sinagoga para bater nos crentes, e esses crentes, em vez de negar a sua fé, estavam prontos a morrer por causa de Jesus e não negar o nome de Jesus. Era o Espírito Santo picando a consciência deste homem. Era o Espírito Santo ferroando esse touro bravo. Mas esse touro bravo não quer ser amansado. E o aguilhão é o principal instrumento para amansar um touro bravo. Mas esse touro bravo não quer ser amansado. Ele não quer se submeter. Mas um dia, o domador de touro bravos derruba-o ao chão e brada aos ouvidos da sua alma: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído. O touro bravo está vencido. O maior perseguidor do cristianismo está convertido. Então ele diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, por quem te enviarei para longe aos gentios. E mais tarde o Senhor lhe disse: Ananias, eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Diz a Bíblia que ele ficou cego. Dali ele é levado para Damasco, para a rua direita. E então diz a Bíblia que Deus diz a Ananias, lá em Atos 9:13, Ananias vai à rua direita e impõe as mãos sobre Saulo, para ele ser curado. E Ananias respondeu: mas Senhor, eu tenho escutado de tanta gente quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. E disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu enviarei para longe aos gentios e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias foi.
Ananias impôs as mãos sobre ele. Ele ficou curado. Seus olhos voltaram a enxergar. Ele foi revestido com o poder do Espírito Santo. Ele foi batizado. Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos 9:20. Porque está escrito aí que logo depois que ele foi curado, revestido com o Espírito Santo e batizado, que ele começa a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Agora, por favor, dê uma olhadinha em Atos 9:22. Diz que Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. E eu pergunto a vocês, há alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 para o que ele fez no verso 22? Há alguma diferença? E a resposta é: há uma imensa diferença. O verso 22 diz que ele demonstrava que Jesus é o Cristo. E demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente. A grande pergunta aqui é esta: quanto tempo durou entre o que ele fez no verso 20, afirmar que Jesus é o Filho de Deus, e provar, demonstrar que este Jesus é o Messias, que este Jesus é o prometido de Deus, que este Jesus é o Cristo? Atos não responde essa pergunta. Mas a resposta está lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 16, 17 e 18. Diz o texto que quando ele foi convertido em Damasco, ele não sobe para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, mas ele vai para a região da Arábia. E ele fica na região da Arábia 3 anos. Após o que ele retorna a Damasco e então sobe a Jerusalém. A grande pergunta é: o que Saulo ficou fazendo na Arábia durante 3 anos? E a resposta é: um seminário intensivo com o Senhor Jesus. Se Jesus dedicou 3 anos aos apóstolos em Israel, Jesus dedica 3 anos a Saulo de Tarso na Arábia. Ali ele relê certamente, relê o Antigo Testamento. E então ele conclui que este Jesus que ele perseguira era verdadeiramente o Cristo, o Messias. Ali ele aprende teologia, não aos pés de um grande mestre, como aprendera as doutrinas judaicas aos pés de Gamaliel. Ali ele recebe do próprio Senhor Jesus a revelação. E então, convencido desta verdade, ele volta, segundo Gálatas 1,17, outra vez para Damasco, depois de 3 anos, e exatamente aí se encaixa o verso 22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando, provando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. O que acontece? Os judeus de Damasco querem matá-lo. Ele precisa fugir, de maneira humilhante, de noite, dentro de um cesto, muralha abaixo. E para onde ele vai agora? Veja comigo Atos 9:26. Agora ele sobe para Jerusalém. Agora eu preciso muito da sua atenção, muito. Porque gostaria de levantar uma tese aqui. E a tese é esta. Quando Saulo sobe aqui em Atos 9:26 para Jerusalém, ele sobe não fundamentado na nova aliança, mas ainda na velha aliança. E o ponto que eu quero destacar é este. Às vezes a gente imagina que Saulo foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão. Isso não é um fato. Não é um fato. Quando ele sobe para Jerusalém, meus amados, ele pensa, ele acha que ele vai ser o grande líder da igreja. O que é nova aliança? O que é velha aliança? Vocês se lembram da velha aliança? Quando Moisés desceu com as tábuas da lei do Sinai, o que o povo disse?
tudo que o Senhor falou, nós faremos. E eu pergunto a vocês, fizeram? Não fizeram. O que faltou ao povo ali? Sinceridade? Não. Faltou poder. Sabe por quê? Na velha aliança, tudo depende de nós. Nada depende de Deus. Mas na nova aliança, tudo depende de Deus. Nada depende de nós. A doutrina da nova aliança é uma verdade teológica que o próprio Paulo mais tarde vai ensinar na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, verso 14, quando ele diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes, aroma de morte para a morte, para aqueles, perfume de vida para a vida. Porém, quem é suficiente para essas coisas? E a pergunta fica no ar no capítulo 2, verso 16, de 2 Coríntios. E a resposta só chega no capítulo 3, versos 4 e 5, quando ele diz: a nossa suficiência vem de Deus. Isto é nova aliança. Então, quando ele sobe para Jerusalém, ele está ainda dentro da velha aliança, porque ele está convencido de que ele será o grande líder. E por que é possível pensar isso? Pensem comigo. Eu tinha razões. Primeiro, todos os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, já tinha cometido suicídio, eram galileus, ou seja, lá do norte de Israel, de uma região agrícola, de uma região rural, de vilas pequenas. E aqui na Judéia, aqui em Jerusalém, os galileus eram tratados como gente de segunda categoria. Saulo deve ter pensado, esses homens sendo galileus não vão conseguir nada aqui. Segundo, os apóstolos, além de galileus, eram iletrados. E Jerusalém era a capital intelectual da teologia. Era a cidade que tinha o sinédrio, que tinha os escribas, que tinha os saduceus, os fariseus. Era o quartel-general da religião judaica. Ele deve ter pensado, esses homens, além de galileus, incultos e letrados, não vão conseguir nada aqui. Ele pensou assim, eu estou mais preparado, eu tenho o melhor currículo, eu tenho melhor performance, eu conheço os corredores eclesiásticos de Jerusalém, eu me criei aqui, eu me formei aqui, eu conheço toda a estrutura religiosa de Jerusalém, eu serei o grande líder. Quando ele chega, Atos 9, 26, a igreja de Jerusalém não acreditou na conversão dele. A igreja de Jerusalém pensou que ele estava sabotando a fé cristã para perseguir os cristãos e bateu a porta da igreja na cara dele. Para quem queria ser líder, nem recebido foi. Mas Atos 9, 27 diz que Barnabé o acolhe, que Barnabé o recebe, que Barnabé o apresenta aos apóstolos, que os apóstolos o abraçam, o acolhem, e agora sim ele tem entrada na igreja, ele tem desenvoltura na igreja de Jerusalém, ele discute, ele conversa, ele dialoga com os helenistas, os judeus nascidos fora de Israel, e chegou um momento que os helenistas disseram assim, nós vamos matar Paulo. Aí os membros da igreja se reuniram e disseram para ele assim, ô Paulo, você tem que ir embora daqui. Você não pode ser nosso pastor. Notinha de rodapé. Nós pastores. Não tem nada mais complicado para um pastor de achar que ele deve ficar na igreja e todos os membros da igreja estão convencidos que ele deve ir embora da igreja. Sabe o que aconteceu? Ele não foi embora. Mas não foram só os crentes que queriam que ele fosse embora, não. Atos 22, versículo 17, diz que o próprio Deus apareceu para ele em visão e disse, vai embora de Jerusalém, eles não vão te ouvir. Meus irmãos, ir embora da igreja porque os crentes não querem mais, ou porque a liderança não quer mais, é uma coisa, mas ir embora da igreja porque Deus está dizendo, vai embora, não sobra mais opção. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Ele discutiu com Deus. Está lá em Atos 22, 18. Não, senhor, eu persegui a igreja aqui. Quando se matou Estevão, tua testemunha, estava presente, consentia nisso, até guardei as vestes daquele que apedrejaram. Sabe o que ele está dizendo? Deus, o senhor pensa melhor, o senhor pensa direito. Se eu sair dessa igreja, nada vai funcionar aqui. Eu sou insubstituível. Só que Deus não mudou. Foi Saulo quem teve que mudar e mudar. Disse, vai! Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Não foi.
Volte para Atos 9:30, porque está escrito aí que os discípulos se reuniram e levaram Paulo até Cesareia. Preste atenção, ele não foi, ele foi levado. Ele não saiu, saíram com ele. Ele saiu de Jerusalém como Ló saiu de Sodoma a reboque. E para onde ele foi? Atos 9:30. Mandaram-no para Tarso. Sabe onde era Tarso? O lugar que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que você acha insubstituível? Meu filho, se você pensa que eu preciso de você, você está muito enganado. É você quem precisa de mim. Então faz uma coisa, arruma as malas e volta para casa. Sabe quanto tempo eu fico lá no molho, longe dos holofotes, completamente esquecido? 10 anos. Para quem queria ser líder, 10 anos na sombra do anonimato. Mas o pior não tinha acontecido, não. Dá uma conferida em Atos 9:31. Diz que no dia que Saulo foi embora da igreja de Jerusalém, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Você quer uma coisa para um pastor que isso? No dia que vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem, a igreja começa a desenvolver e crescer e ter paz. Sabe o que Deus está ensinando para esse homem? Eu não preciso de você. É você que precisa de mim. Você precisa entender que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Nós somos apenas os instrumentos. Depois de 10 anos, acontece um avivamento em Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo. A igreja de Jerusalém manda para lá Barnabé, o melhor pastor da igreja. E Barnabé, ao chegar ali, via a graça de Deus prosperando, ele ficou muito feliz e lembrou-se de Saulo. Foi lá em Tarso, buscou Saulo, e eles então vieram para Jerusalém durante um ano e ensinaram a multidão de discípulos, num grande avivamento. E a igreja estava orando e jejuando, quando o Espírito Santo disse à igreja: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Preste atenção, a quem o Espírito Santo mandou separar? Não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Já ficou na sombra de alguém alguma vez? Saulo não era o líder, ele era o liderado. Deus ainda estava trabalhando nele para depois Deus trabalhar através dele. Porque Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Pois bem, então saíram para a primeira viagem missionária. Aí chegaram em Pafos. Começam a evangelizar o governador, o procônsul, Sérgio Paulo, mas tem um mágico a tiracolo, tentando impedir o governador de ouvir a palavra. Porque se o governador se converte, ele perde o emprego de mágico. E lá pelas tantas diz a Bíblia que Saulo ficou furioso com a situação e cheio do Espírito Santo disse ao mágico: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego. O mágico fica cego, os olhos do governador se abrem e ele se converte. E a partir dali, Saulo deixou de usar o seu nome judaico Saulo para usar o seu nome romano Paulo. E a partir dali, ele vai se tornar o maior líder do cristianismo. Quando chega em Atos 13:13, estão em Perge da Panfilha, e o jovem Marcos, que era primo do Barnabé, deixa os dois missionários e retorna para a casa da sua mãe em Jerusalém. A grande pergunta é: por que Marcos abandonou os missionários no meio do caminho? A Bíblia não responde. Talvez nós pudéssemos cogitar 3 possibilidades. A primeira delas, eu acho que o Marcos era jovem demais, pensou que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era turismo, se decepcionou. Diz: eu vou voltar, não é isso que eu queria não. Isso é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que quando ele sai de Antioquia da Síria, quem lidera a caravana missionária é o seu primo Barnabé. No meio do caminho muda o comando, agora é Paulo que comanda. Ele deve ter pensado assim: sob a liderança do meu primo eu tinha coragem de ir, mas na liderança do outro eu não vou não. A terceira possibilidade, e eu creio na terceira, está escrito lá em Gálatas capítulo 4, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, ou seja, Antioquia
da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, pela primeira vez, por causa de uma enfermidade física. Pergunta: que enfermidade física era essa? Talvez a mesma de 2 Coríntios 12, 7, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Segundo os estudiosos, Perge da Panfilha era uma região alagadiça, pantanosa, com muita incidência de malária. E possivelmente Paulo contrai uma malária, que dá uma dor de cabeça alucinante, que afetava inclusive a visão, porque os crentes da Galácia disseram para Paulo que estavam dispostos a arrancar os próprios olhos para dá-los a Paulo. Então, eu acho que o jovem Marcos pensou assim: eu estou muito novo para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Então, agora Paulo está doente. Porque não consta que ele saiu de Antioquia doente, mas consta que ele chegou no primeiro destino da obra missionária doente. Doença física. Sobem as montanhas do Cáucaso, chegam na província da Galácia, plantam igrejas com lágrimas e com sangue. Porque ele é apedrejado em Listra. E arrastado da cidade como morto, mas o Senhor milagrosamente o levanta da morte para a vida. Quando eles retornam para a igreja base, para a igreja enviadora, para a igreja de Antioquia da Síria, confira aí comigo o capítulo 14, versos 27 e 28. Retornando à igreja, eles deram testemunho à igreja, relatando quantas coisas fizera Deus por intermédio deles e como Deus abrira a porta do evangelho para os gentios. Notinha de rodapé: tem espaço para testemunho na igreja, mas não tem espaço para projeção humana na igreja. Eles não relataram quantas coisas fizeram eles relataram quantas coisas fizera Deus. Quem faz a obra é Deus, nós somos apenas os instrumentos. Deus não divide a sua glória com ninguém. Agora, preste atenção nisso. Quando a igreja abraça a obra missionária e os resultados aparecem, isso, meus irmãos, interfere no mundo espiritual de uma oposição radical. Não tem crescimento de igreja sem dor. Não tem crescimento de igreja sem perseguição. Atos 15, 1. Diz que os membros da seita dos fariseus, ouvindo que os gentios estavam sendo convertidos e agregados à igreja, desceram de Jerusalém e disseram assim: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Bom, isso não é evangelho. Isso é dizer que a obra de Cristo não é suficiente. Isso é agregar à obra de Cristo mais alguma coisa. Isso é dizer que só pela fé não é possível alguém ser salvo. Isso é uma perversão do evangelho. Agora, preste atenção nisso. Quando a teologia está ruim, quanto mais se prega, pior fica. Então não dá para continuar a obra missionária sem corrigir a rota doutrinária da igreja. Então convocaram um concílio em Jerusalém, onde os apóstolos e os presbíteros se reuniram, onde Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria, preside o concílio, onde falam Barnabé, Paulo e Pedro, onde se toma uma decisão, e a decisão tomada é que só a fé em Jesus é suficiente para a salvação, e não se pode agregar mais nada à obra perfeita e cabal de Cristo. Decisão tomada, decisão escrita, decisão comunicada às igrejas gentílicas. Agora a teologia está boa, a rota teológica da igreja foi corrigida, agora vamos voltar para a segunda viagem missionária. Atos 15, 36, confira. Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar? Vamos visitar as igrejas que nós plantamos? Vamos fortalecer aqueles irmãos? Barnabé respondeu: vamos, Paulo, só um detalhe. Eu estou querendo levar comigo o meu primo, o Marcos. Diz a Bíblia que Paulo respondeu assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde Perge da Panfilha. E diz o texto
que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé por causa do Marcos, que os dois não caminharam juntos mais. É claro que Lucas retrata esta cena com poucas palavras, de forma polida. Mas não foi isso que aconteceu, com certeza. Quando diz que houve tal desavença, que significa que o pau quebrou. Notinha de rodapé de novo. Os líderes da igreja não deveriam brigar, mas às vezes brigam. Agora, até quando os líderes brigam, o plano de Deus não pode ser frustrado. Que agora, em vez de uma caravana, tem duas. O Barnabé pega o Marcos e leva lá para Chipre. Paulo pega um profeta da igreja de Jerusalém, Silas, e caminha para uma outra direção. E eu fico imaginando, irmão, se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos. Já se sentiu persona não grata? Alguém já disse assim para você: no meu time você não joga, na minha equipe você não trabalha? O que eu achei maravilhoso é que Deus abençoou esse Marcos de tal maneira que mais tarde foi discipulado pelo apóstolo Pedro, e quem escreveu o primeiro evangelho foi Marcos. Marcos foi escrito antes de Mateus, antes de Lucas, e Mateus e Lucas basearam boa parte do evangelho que escreveram no conteúdo de Marcos. Pois bem, quando Paulo vai com Silas, agora numa nova caravana missionária, ele quer entrar na Ásia. Mas quem dirige a obra missionária, irmãos, é o Espírito Santo. E diz a Bíblia que o Espírito impediu Paulo de entrar na Ásia. E então Paulo está em Trode, uma região portuária. E ele tem uma visão de um varão macedônio que diz para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entendeu que era Deus falando com ele. E ele então entra no Ocidente, entra no que nós chamamos de Europa, e louvado seja Deus. Por isso o Ocidente não está mergulhado nas religiões pagãs. Nós hoje somos abençoados com a luz do Evangelho, pela direção que o Espírito Santo dá à obra missionária da igreja. E ele chegou em Filipos, depois de desembarcar em Neápolis. Era a colônia romana. Agora preste atenção de novo, porque são dicas missionárias. Quem dá direção para a obra missionária é o Espírito Santo, mas quem escolhe os melhores métodos somos nós. Vejam Paulo, ele só vai parar em cidades estratégicas. Filipos era uma colônia romana. Tessalônica era a capital da Macedônia. Beré é a importante cidade da Macedônia. Atenas é a capital intelectual do mundo. Corinto é a capital da Caia. Éfeso, capital da Ásia Menor. Por que Paulo está fazendo isso? Porque Paulo sabe que se você plantar uma igreja estratégica, influencia toda a sua micro-região. Vamos plantar uma igreja? Vamos. Que cidade? Vamos comprar um terreno para construir um templo? Vamos. Em que bairro? Em que rua? Qual terreno? Porque às vezes a gente pega a rua mais escondida, o terreno mais complicado, no lugar mais difícil de acesso. Paulo está nos dando estratégias missionárias. Pois bem, a obra de Deus avança, meus irmãos, com dificuldades. Porque em Filipos, Paulo foi preso, açoitado e jogado na prisão. Em Tessalônica, ele foi escorraçado. Em Bereia, ele foi enxotado. Em Atenas, ele foi chamado de tagarela. Em Corinto, ele ficou 18 meses e foi chamado de impostor. Em Éfeso, ele ficou 3 anos e enfrentou feras, a ponto de dizer que ele chegou a ponto de desesperar-se da própria vida. O fato de você estar fazendo a obra de Deus
do jeito de Deus, pela direção de Deus, não significa que você vai ter vida fácil. Pois bem, quando ele está saindo de Éfeso, onde ficou 3 anos, e onde experimentou para mim um dos maiores avivamentos registrados na Bíblia, prestem bem atenção nisso. Éfeso era uma cidade na época de mais de 300 mil habitantes. Éfeso era a capital de uma grande província, província da Ásia Menor. Éfeso era um dos principais polos de adoração ao imperador. Éfeso hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o grande templo da deusa Diana, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. Éfeso era uma cidade extremamente idólatra e extremamente feiticeira. Paulo está ali 3 anos, não tem rádio, não tem televisão, não tem Bíblia impressa, não tem folheto, não tem zap, e ele em 3 anos impacta de tal maneira a cidade, que a idolatria recua, os feiticeiros se convertem e queimam suas obras em praça pública, a palavra de Deus prevalece na cidade, e ele planta igrejas em toda a província, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Um milagre, um avivamento. Mas notem uma coisa. Foi profetizado por Ágabo, o profeta Ágabo, que no período do imperador Cláudio, que governou o Império Romano de 41 a 54, havia uma grande fome no mundo. Conforme Gálatas 2:10, quando Paulo está indo para os gentios, os colunas da igreja de Jerusalém disseram para ele: você vai para os gentios, Paulo, mas você não vai se esquecer dos pobres. Em outras palavras, obra missionária e ação social caminham juntas. E então, o que Paulo fez? Conforme Atos 18:2, no período de Cláudio, 41 a 54, quando houve essa grande fome no mundo, está escrito lá que o imperador Cláudio expulsa os judeus de Roma. E eles têm que retornar para a Judéia sem casas, sem terras, sem lavouras, sem renda, pobres. O que Paulo faz? Levanta uma grande oferta entre as igrejas gentílicas, da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, para levar para os pobres da Judéia. E é nesse contexto que ele diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, porque Deus ama a quem dá com alegria. Quem pouco semeia, pouco ceifará. Quem muito semeia, muito também ceifará. E agora, ele está levando esta oferta para os pobres da Judéia ao sair de Éfeso. Quando ele chega no porto de Mileto, ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso e diz assim para eles: olha, o Espírito Santo me assegura que eu vou encontrar pela frente cadeias e tribulações. Mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Quando ele desembarca em Cesareia Marítima, o profeta Ágabo está lá, o homem que profetizou a seca do império. Prende Paulo com um cinto e diz: é isso que vai acontecer com você lá em Jerusalém, eles vão prender você lá. Os crentes dizem para Paulo: Paulo, não vai não, Paulo, não vai não, Paulo, não sobe não, Paulo, não vá para Jerusalém não, Paulo. E Paulo diz: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso em Jerusalém, eu estou pronto a dar a minha vida por Jesus em Jerusalém. E ele foi, e ele entregou as ofertas, e ele foi preso mesmo. 40 judeus entraram em voto de anátema, dizendo o seguinte: nós não vamos comer, nós não vamos beber, enquanto nós não matarmos Paulo. A notícia vaza, chega um sobrinho de Paulo, chega então, o menino vai lá na prisão, comunica para Paulo, a conspirata contra ele, ele comunica ao comandante, e naquela mesma noite, Paulo é trasladado de Jerusalém, da fortaleza de Jerusalém, para a prisão de Cesareia Marítima, onde ficava o quartel-general do Império Romano. A sede do governo não era Jerusalém, a sede do governo romano era Cesareia Marítima. E diz a Bíblia que Paulo ficou ali 2 anos, sendo acusado pelos judeus.
Mas enquanto ele estava na fortaleza de Jerusalém, na masmorra, Atos 23:11, o Senhor apareceu para ele e disse: coragem, Paulo! Assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Paulo esteve 2 anos em Cesareia sob acusação dos judeus, contrataram até um orador profissional para acusar Paulo, chamado Tértulo. Na mudança de governo de Félix para Festo, os judeus tentaram corromper o governador. E o Sinédrio disse para o governador Festo: governador, esse prisioneiro Paulo está sendo julgado no fórum errado. Não é o fórum de Curitiba, desculpem. Não é o fórum de Cesareia. É o fórum de Jerusalém. O problema não é legal, o problema é religioso. O problema não é com a justiça, o problema é com o Sinédrio. Então manda esse Paulo para cá, porque aqui é o fórum legítimo para julgá-lo. Só que eles queriam matar Paulo na estrada. Paulo percebeu a jogada. Sendo cidadão romano, ele respondeu: eu sou cidadão romano e quero ser julgado diante de César. Festo disse: para César você quer ir? Para César você irá. Agora preste atenção aqui de novo. Paulo queria ir para Roma. Quando ele escreveu a sua carta aos romanos, viajando de Éfeso para Jerusalém, nesse interregno que ele escreve Romanos, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 15 da carta aos Romanos, ele testemunha o propósito, o desejo que ele tem de ir a Roma e de Roma ser enviado à Espanha. Mas não só ele queria ir para Roma. Atos 23:11 diz que o próprio Deus disse: eu quero que você dê testemunho também em Roma. E no dia que ele vai para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Você está fazendo obra missionária. Você está fazendo o que Deus mandou você fazer. A circunstância é carrancuda. Tinha 276 pessoas naquele navio. 14 dias sem saber se era dia ou noite. O pânico, o medo, o desespero tomou conta de todo mundo. Quando a coisa estava mais sombria, um anjo do Senhor apareceu para Paulo lá no navio e disse: coragem, Paulo. Ninguém vai morrer. O Senhor te entregou toda essa gente na sua mão. Mas é necessário que vocês vão dar numa ilha. E está em Atos 27, meus amados, a oração mais óbvia da Bíblia. Sabe qual é a oração mais óbvia da Bíblia? Eles oraram para o dia amanhecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você orar, o dia amanhece. Mas se você não orar, o dia amanhece do mesmo jeito. E por que eles oraram por dia amanhecer? É porque há circunstâncias na vida, meus amados irmãos, tão difíceis, tão amargas, tão dolorosas, que você diz: meu Deus, eu não aguento mais. Ou o Senhor traz luz, ou nós vamos perecer. Quando o dia amanheceu, eles avistaram a ilha de Malta. O navio se despedaça todo, mas ninguém perece. Os malteses, que eram bárbaros, não falavam o grego, prepararam uma grande fogueira para aquecê-los, e a única pessoa dos 276 tripulantes do navio que buscou manter a chama acesa foi Paulo, pegando uns gravetos para jogar no fogo. E quando ele joga aquele punhado de gravetos no fogo, uma víbora brota do fogo e prende na mão do Paulo, e os gregos gritaram: é um assassino, tente se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer, não caiu, não morreu, não inchou, diz: é um Deus. Não, agora não é nem um assassino, nem um Deus, agora é o servo do Deus vivo. Na verdade, não foi a tempestade que levou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. O prefeito, pai do prefeito estava doente, ele orou por ele, ele foi curado. Os enfermos vieram, Paulo orou por eles, eles foram curados. Depois dos 3 meses de inverno rigoroso, eles encaminham Paulo para Roma com todas as suas necessidades supridas. Agora preste atenção de novo. Para o sonho de Paulo, para o desejo de Paulo, chegar em Jerusalém, ficar um tempo com a igreja, encorajar a igreja, ser enviado pela igreja de Jerusalém para a Espanha. Mas ele chega o quê? Preso. Ele chega o quê? Algemado. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa
Vem de Deus. E desta prisão, ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. E ele vai dizer na carta aos Filipenses 1,12 assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Dá vontade de encostar bem pertinho de Paulo e perguntar assim: Paulo, de que coisas você está falando? Que contribuíram para o progresso do Evangelho? E ele poderia fazer um resumão para nós. Ele poderia dizer assim: eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em determinismo, esse homem crê que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Roma, 3 coisas aconteceram, diz ele em Filipenses 1. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando a igreja de Roma viu Paulo preso, trabalhando mais do que eles, que estavam livres, se mexeram. Aliás, Ray Stedman, de saudosa memória, disse uma coisa que, segundo ele, é um dos melhores métodos de crescimento da igreja. Eu não concordo tanto com ele, não gosto muito da opinião dele. Mas ele disse assim: você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Não gostei muito. Segunda coisa que aconteceu, porque ele estava preso, diz ele, porque ele estava preso, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. A pergunta é: o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados de escol, da mais alta patente do império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais alcançaria a elite militar de Roma. Ele ficou 2 anos preso. 3 turnos por dia, um soldado algemado com ele. E o que ele fez? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. O cara não podia nem sair porque estava algemado com ele. Depois de 3 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. E no capítulo 4, verso 22 de Filipenses, ele diz assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O César, que era o Nero da época, não sabia disso, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, que havia colocado lá dentro do palácio o maior pregador, o maior missionário, e diante dele seu auditório. Terceiro, porque Paulo estava preso, ele não podia viajar, ele não podia visitar as igrejas. O que ele fez? Escreveu cartas. As cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Cartas que abençoam o mundo até hoje. Às vezes você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, e é nessa hora que Deus está escrevendo o capítulo mais importante da sua vida. Dessa prisão, Paulo orou para sair. Pediu oração para sair. E saiu mesmo. Mas não saiu para se aposentar. Notinha de rodapé de novo. Não tem aposentadoria no reino de Deus. Enquanto você tiver um fiapo de vida, você precisa pregar este evangelho, sabendo que você é um instrumento nas mãos de Deus. Ele saiu para fazer a 4ª viagem missionária. Deixou Tito em Creta, deixou Timóteo em Éfeso, passou por Nicópolis, e eu estou muito convencido de que ele foi à Espanha, como era seu propósito. Porém, nesse interregno ele escreve a sua carta, 1 Timóteo e Tito, mas acontece uma tragédia nesse momento, nesse interregno, da primeira para a segunda prisão, no dia 17 de julho do ano 64. A capital do império, com mais de 1 milhão de habitantes,
é incendiada criminosamente. E o imperador Nero assiste o horrendo espetáculo, tangendo a sua líria do alto da torre de Mecenas. E as chamas devoram a cidade 7 noites e 6 dias, de 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio acabou, a cidade estava arruinada. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos, apenas os 4 restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um massacre. Para vocês terem uma ideia, faltou madeira para fazer cruz em Roma, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira para fazer cruz, os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Uma perseguição sangrenta e brutal. A essas alturas, Paulo era o grande líder do Ocidente. E começou a ser caçado. Começou a ser procurado. Até que botam a mão nele, talvez em Trode, na casa de Carpo, não dá para pegar sequer seus objetos pessoais, sua capa, seus livros, seus pergaminhos. Ele é levado para Roma e agora não é mais colocado numa prisão domiciliar, como estava na primeira vez, mas ele é colocado na masmorra Mamertina, um lugar úmido, escuro, sujo, fétido, insalubre, de onde as pessoas saíam ou leprosas ou para o martírio. É desta prisão que ele escreve a sua última carta, segundo Timóteo. E agora eu queria que você voltasse lá para o texto original, que nós lemos no começo, para encerrarmos. E este homem vai dizer assim para Timóteo: ô Timóteo, eu quero fazer um balanço da minha vida para você, meu filho. Porque é possível que algumas pessoas tivessem dó de Paulo, piedade de Paulo, coitado do Paulo. E ele começa a fazer uma avaliação do seu passado no verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Notem que todos os verbos estão no passado. O que ele está dizendo é que a vida não é uma vida de amenidades, é um combate. Mas é um bom combate. E eu gosto disso, sabe por quê? Quando a gente é mais jovem, a gente é mais arrojado, não é verdade? Às vezes briga até com a sombra. Se o combate não é bom, não entra nele, não. Não vale a pena. Tem combate que não tem fruto nenhum. Mas se o combate é bom, combata-o. Ele tinha um sonho na vida dele, que compartilhou lá em Atos 20, 24, que era completar a sua carreira. Agora, completar a carreira não é mais um projeto de vida, é um testemunho de vida. Eu completei a carreira. No meio de tantas vozes, ele diz: eu guardei a fé. No verso de número 6, ele vai fazer uma avaliação do seu presente. Já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Sabe o que ele está dizendo? Ô Timóteo, não é Roma que vai me matar, não, Timóteo. É eu que vou me entregar. E eu não vou me entregar para Roma, não, Timóteo. Eu vou me entregar para o Senhor, como sacrifício, como libação ao meu Deus. Eu não vou morrer também, não, Timóteo. Eu vou partir. Porque a palavra partida aí é um eufemismo para a morte. E essa palavra no grego tinha 3 significados. Primeiro, essa palavra significava tirar o fardo das costas de alguém e aliviá-lo da bagagem. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14, 13. É descansar das suas fadigas. Segundo, essa palavra partida significava desatar um bote para atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? Fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, a palavra partida significava afrouxar as estacas de uma barraca temporária e mudar-se para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço e ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Mas no versículo 8 ele vai fazer uma avaliação do seu futuro. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a com o seu reto juiz me dará naquele dia, não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Sabe o que é este exemplo para Timóteo? Ô Timóteo, o juiz da terra me condenou à pena de morte, mas isso não me importa, Timóteo. O que me importa de fato é que o reto juiz, diante de quem todos vão comparecer, já me justificou, não há condenação nenhuma mais sobre a minha vida, então não estou indo para o martírio não, Timóteo, eu estou indo receber a coroa da justiça.
Mas esse homem não é um super-homem, nem um super-crente. Ele é um homem, igual a você e a mim. E o que me encanta em Paulo, as últimas palavras dele antes de morrer, deixando como legado para a história, é abrir o coração, despejar as dores da sua alma. E a primeira coisa que ele disse é que ele teve que lidar com o drama da solidão. Versículo 9 diz: procura vir ter comigo depressa. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. O segundo drama que ele abre o coração para compartilhar é o drama do abandono. Versículo 10. Demas me abandonou. E não é fácil ser abandonado no final da vida. Não é fácil ser abandonado por alguém que investiu na sua vida, a quem você investiu na vida dele. Não é fácil ser abandonado quando você mais precisa de ajuda. Terceiro, ele compartilha o drama da traição. Versículo 14 e 15. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Foi este homem que delatou o apóstolo Paulo, segundo alguns estudiosos, culminando na sua segunda prisão e no seu consequente martírio. Não é fácil ser traído. Não é fácil ser apunhalado pelas costas. Não é fácil ter seu tapete puxado. E Paulo está enfrentando esse drama. De oposição não a ele, mas ao evangelho. Ele resistiu àquilo que eu preguei, Timóteo. Ele é um opositor do evangelho. Mas Paulo está enfrentando, meus irmãos, um outro drama terrível, que é o drama das privações. Olha o versículo 13. Paulo está enfrentando 3 privações. Primeiro, privação emocional. Está precisando de gente. Segundo, privação mental. Está precisando de ler. Paulo me ensina. Tem muita gente que vive a vida inteira e não estuda nada. Paulo está sentenciado à morte, que aprender um pouco mais. Ele está enfrentando privações físicas. Preste atenção nisso. O maior pastor, maior teólogo, maior missionário, maior plantador de igrejas da história do cristianismo, no final da vida, velho. E velho sente mais frio do que gente nova. Não tem uma capa velha para usar na chegada do inverno. Em Roma, a temperatura chega abaixo de 0 no inverno, e dentro de uma masmorra é tão frio quanto lá fora. E às vezes você e eu murmuramos, tendo casa para morar, tendo cama para dormir, tendo pão sobre a mesa. Mas finalmente, ele compartilha o drama da ingratidão. Versículo 16, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Paulo teve o direito de apresentar suas testemunhas, de se defender. E eu imagino que Paulo vai para lá na convicção de que vai ter muita gente para dizer: esse cara é inocente, esse homem não é criminoso, esse homem não é bandido, esse homem não deve, esse homem que foi acusado de ser o líder dos incendiários é inocente. Quando ele chega naquela primeira defesa, naquela primeira audiência, ninguém foi a seu favor. Antes todos o abandonaram. Ele foi julgado à revelia e condenado à pena de morte. Por ser um cidadão romano, não foi crucificado como foi o apóstolo Pedro. Foi degolado. Quis a providência divina que nós não soubéssemos como encerrou o último momento da vida dele. Porém, eu vejo essa cena. Ela está viva na minha retina. Eu imagino o dia em que o carrasco, acostumado a matar, a aplicar a sentença de morte, recebe na sua mesa um papel, um pergaminho, com o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. Não era um prisioneiro qualquer, era o prisioneiro mais conhecido daquela prisão. Era o apóstolo Paulo. E eu vejo esse homem se levantando da sua cadeira, pegando um pesado molho de chaves, pegando uma tocha de fogo naquela escuridão,
caminhando a passos largos por aqueles corredores escuros e mal cheirosos, abrindo uma pesada porta de ferro, entrando na prisão e gritando: prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! E o velho responde: sou eu! Eu estou aqui! Ele é acorrentado. Ele é arrancado daquela masmorra. Ele é levado ao local da execução. Eu imagino que pela importância dele como prisioneiro conhecido em todo o império e acusado do mais perverso crime contra o império, o incêndio da capital, o carrasco, lhe tenha dado a oportunidade de proferir suas últimas palavras. E eu imagino a cena. Você quer dizer as suas últimas palavras antes de morrer? Eu imagino Paulo dizendo: eu quero. Talvez pensando que ele ia expor a sua dor, a sua mágoa, a sua revolta, por se sentir injustiçado. E nesse momento, possivelmente, é que o velho apóstolo olha para os céus e diz a ele, ao Senhor Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bota a cabeça no cepo. A espada de Roma tosa-lhe a cabeça. Cabeça para um lado, corpo para o outro. Tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe. Este homem que diz para esta igreja, nesta noite: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.